Bora! Salve pessoal, meu nome é Ali Salgado, sou residente da província de Tediço de Moçambique. Hoje eu trouxe mais aquele tema que vocês adoram. E não te esqueça, se és novo, deixa aquele combinado, aquele contrato que a malta fez. Deixa esse teu like e partilha esse vídeo. Eu agradecia muito se partilhasses com uma pessoa, porque a meta desses 2 meses é de chegar a 1000 inscritos. E nesse vídeo iremos falar sobre o Mussiro. Algo muito maravilhoso, mano. Deixa o teu like, a gente vai pro vídeo. Capulana e Mussiro, 2 segredos culturais da beleza moçambicana. Incrustada na região norte de Moçambique, encontra-se a província de Nampula, tradicionalmente e localmente conhecida como a terra das Mutianas, Mutiana Oreiras, a residência das mulheres bonitas, conhecida como Mácuas. Por lá é comum avistaram-se as conterrâneas com semblante, bem como outras partes do corpo, pintado de branco e adornadas com as cores cálidas das capulanas. Distingue-se das restantes habitantes do país pelo tratamento de beleza que as afamam, recorrendo ao Mussiro, um creme tradicional para a pele extraído do caule da planta homônima. Os anais da história situam a sua localização a partir do século X, principalmente nos distritos costeiros do país, Ilha de Moçambique, Angoche, Moma ou Mussurril, por influência dos mercadores árabes, localmente conhecido como Ciro. Esse produto conserva sua composição, principais elementos naturais, provenientes de uma planta que deve ser preservada e multiplicada, e regras gerais é usado pela comunidade de norte de Moçambique e do sudeste Tanzânia para curar enfermidades, bem como para decorar e hidratar o corpo. As mulheres Mácuas, consagrando o símbolo matriarcal moçambicano, são sinônimos de cuidados e belezas incomparável, e julgam que o segredo que as exalta seja centenário. Desde terem idade, ainda na fronteira com a adolescência, este coletivo incorpora uma máscara de origem natural, tingindo as suas feições membros de branco. É considerado uma espécie de ritual que, além de ter uma conotação cultural e identitária, é rejuvenescedor. Acredita-se que tem a capacidade de eliminar as toxinas da pele, polindo-a, eliminando-a de forma êxmea. As mácuas começam a aplicar a máscara de Mussiro durante a passagem da adolescência até a juventude. Antigamente era utilizado por algumas localidades rurais em rituais tradicionais que antecediam a preparação das mulheres para o matrimônio. Assim que os primeiros raios do sol beijam o chão de Nampula, numa pátria diária, as mácuas preparam sua segunda pele. Esta apenas será retirada assim que anoitecer. Extraída do caule Mussiro, cientificamente é chamada de Olax. Desidiflora é membro da família botânica Olacaceae. Esse nome é um nome muito difícil, mas já vai estar passando aqui por baixo. A máscara de beleza começa a ganhar textura quando o seu pó, obtido através da sua trituração manual de algumas partes do arbusto, é misturado com água. O produto de origem natural contém importantes propriedades terapêuticas, além de um bom aliado no combate à acne e inibidor de infecções fúngicas e bacterianas, consegue retardar os sinais de envelhecimento. Tudo isso graças à grande capacidade de absorção de oleosidade. Logo, a textura da máscara ideal é alcançada, preservando um certo nível de viscosidade. Esta é espalhada uniformemente pela pele. As mulheres que as usam pressionam com um grande segredo milagroso, responsável pelo embelezamento e renovação. O Mussiro já faz parte da indumentária diária, alinhando-se aos padrões vivos da capulana. Uma toalha de pano, geralmente retangular, que pode ser utilizada de várias formas e encarado como um símbolo da cultura nacional. Entre as cores do tecido e a pintura faciais, a forma de beleza é conseguida. Depois do sol pernoitar, os corpos tingidos de branco são lavados e os efeitos, segundo o relato daqueles que os usam, são notórios. Os intensos toques, suavidades e luminosidade ajudam a corroborar a crença na terapêutica. Deste modo, a popularidade além regiões, fronteiras, não se estranha. Um pouco por todo o território moçambicano, existe um pouco de cosmético improvisados que vendem o pó de Mussiro, comercializam-no em tubos e vendem a semeticagem, o equivalente a 2 euros e 0,12 real brasileiro. Há quem o transicione em forma de gel, misturando com aloe vera para facilitar a absorção das propriedades medicinais, ou por vezes é combinado com um coco.
papel para esfoliar com tudo, independentemente do formato. O efeito é o mesmo, alisa, macia e limpa a pele. O legado cultural do Mussiro. Ao longo do tempo, o propósito da utilização desse serviço foi evoluindo. Hoje em dia é encarado como um elemento embelezador, mas noutras linhas temporais já foi um importante emblema cultural. Era ostentado em diversas cerimônias, desde casamentos, funerais, algumas máscaras. Em vez de cobrir a cara toda, usavam para transmitir mensagens dentro da comunidade como se fosse uma espécie de código étnico. Fazendo uso do Mussiro como uma espécie de tinta, algumas mulheres pintavam com detalhes o seu rosto, deixando evidentes alguns desenhos e motivos a fim de transmitir um recado. Comunicavam, por exemplo, a sua disponibilidade sexual ou o seu estado de espírito, se estavam de luto ou a passar por alguns momentos rituais, como a preparação para o matrimônio ou o seu estado civil. Nos dias que correm, apesar da maioria das tradições serem desvanecidas, algumas mágoas continuam a correr para esses produtos para se expressar, principalmente nas comunidades mais rurais. Longe do centro urbano, existem muitas cerimônias e festividades que são comemoradas de Mussiro. Exemplo disso, o festival Guatana, que tem como palco a ilha de Moçambique, e observam aí a beleza da ilha de Moçambique aí por baixo. A ilha de Moçambique é muito lindo. Como qualquer cultura o exige, há que manter a tradição viva, passando-a para as gerações vindouras. Desta forma, quando se aborda o Mussiro por Nampula, o legado cultural jora e abundantemente informações que corroem com distinção. Jovens, adolescentes, homens e mulheres ou anciões, todos fazem questão de exibir o seu patrimônio, mesmo que seja um recurso natural. É mais utilizado pelo sexo feminino. Naquelas redondezas, independentemente da ocasião, é comum ver um simaco a já trocaram pinturas faciais por dinheiro. Quero embelezar o próximo usando o produto natural que protege há múltiplas décadas. De sorriso convidativo e Mussiro estampado literalmente no rosto, decoram outros semblantes que ajudam a eternizar parte da sua cultura. A fama de belas já ninguém consegue tirar-lhes, espalhou-se por toda a área moçambicana. Além disso, são alcunhadas de poderosas e misteriosas, talvez porque durante dias empalidecem os traços para que depois possam enveredar a verdadeira beleza. Afinal de contas, está protegida pelas propriedades especiais do Mussiro. Tem resistido à passagem do tempo, rejuvenescendo. Além então, ninguém havia descoberto a forma rejuvenescedora, a verdadeira fórmula da jovialidade. Há uma grande possibilidade de que esta descanse nas raízes mágoas. As matriarcas afirmam-no. Quem sabe? Ok, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, se tu não é inscrito no canal, deixa aquele teu like, aquele teu gosto para partilhar esse vídeo. Pelo menos partilha com uma pessoa, eu estarei muito grato e o canal há de crescer. A meta desses 2 meses é de chegar a 1000 inscritos. Então, deixa logo aí aquele teu bom senso de humor. Deixa aí aquele, por favor, partilhe esse vídeo só com uma pessoa, pelo menos uma pessoa, para se inscrever no meu canal, por favor. Link das minhas redes sociais já está logo aí na descrição. Link do meu Facebook também está logo aí na descrição desse vídeo. Tenho um grupo do WhatsApp, eu agradecia se tu participasse no grupo do WhatsApp, porque lá conversas comigo direito, manda as tuas curiosidades e mensagens no Instagram para conversarmos. Falou, pessoal, até a próxima.